Estamos iniciando aqui mais um episódio do Visão com Propósito Podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre. Vou passar a bola aqui para o meu amigo, pastor Jarbas, parceiro nesse podcast, fazer a apresentação do nosso convidado. E não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? E já curtir aí, porque a gente precisa disso, isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. A mensagem que nós estamos trazendo aqui é uma mensagem de empreendedorismo, de gestão de negócios, e eu tenho certeza que você conhece alguém que vai querer aprender um pouquinho sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Com você, pastor Jarbas, pastor empresário Jarbas. Então, Hudson, a gente fica alegre pelas oportunidades que o senhor tem nos dado. Eu costumo falar que a arte de pastor e vendedor, né, é algo que vem diretamente do céu mesmo, porque é a arte de convencer. E posso falar que na minha jornada eu aprendi com várias pessoas, e uma dessas pessoas que eu aprendi, eu estou tendo o prazer de receber aqui hoje. Posso falar a verdade que é meu amigo Alfredo Lage. Ele é o CEO, né, executivo da Amapá. E muito obrigado, Alfredo, pela oportunidade de estar com a gente aqui. Eu passo a bola para você. Eu que agradeço, Jarbas. Para mim é uma honra estar aqui, a gente poder trocar ideia, Jarbas e Hudson, né? Falar de temas que são muito importantes, né? Visão com propósito, gestão, família e qualquer coisa que aqui surgir, né? E por que não, né? Vamos bater um papo aqui sem muito critério, sem muito roteiro, que eu acho que é a melhor coisa. Importante. Que é o momento que a gente consegue se expressar e mostrar na plenitude, né? É isso aí. Estou honrado de estar aqui. Eu agradeço por ter aceitado aí esse convite, Alfredo. E já vou começar com a primeira pergunta, posso? Ô, meu irmão, deve? A Bate bola aí. princípio, eu quero começar aqui falando um pouquinho, porque a ideia também do podcast é a gente entender um pouquinho a trajetória dos nossos convidados, né? Hoje, a gente sabe que você ocupa o cargo de CEO de uma empresa grande, né? Uma empresa que tem um impacto, inclusive na cidade, né? Estávamos conversando aqui no início antes de começar o podcast, né, sobre o impacto que a empresa tem na cidade de Cláudia, que é a cidade onde ela está localizada. E eu quero entender um pouquinho como foi para você o início, né? O que você enfrentou de desafio para conseguir chegar no cargo que você chegou hoje, né? Conta um pouquinho para a gente da sua história. A gente quer começar conhecendo um pouquinho aí da sua história. Estou repetindo a mesma pergunta que eu fiz primeira vez que eu trouxe o meu amigo aqui, o pastor Jarbas, né? Porque a gente quer realmente entender um pouquinho da trajetória de todos os nossos convidados. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, né? E como toda pessoa de família pobre, eu só tinha duas alternativas na vida, né? Ou estudar e vencer na vida, ou estudar e vencer na vida. Eu não tinha uma terceira alternativa. E aí faço aqui, sempre que vou falar da minha trajetória, faço reverência. Minha mãe, Dona Perina, né? Hoje com 86 anos, meu pai já não é mais vivo, mas minha mãe, apesar de ser analfabeta, ela tinha e tem uma visão de mundo que é uma visão muito grande. Ela debate qualquer tema que você colocar. Se você encontrar com ela hoje, ela vai te explicar o que aconteceu com as tarifas do Trump. E ela é analfabeta. Ela não sabe ler e escrever, só sabe assinar o nome. E muito cedo, minha mãe, né, despertou na gente, né, nos 4 filhos, e eu acho que foi o que mais ouvi o que ela disse, né, que você só tem uma arma, que é tentar estudar, né, não teria outra. Então, minha mãe sempre foi aquela pessoa que não tinha recurso financeiro, mas em assistência social, conseguia curso para mim, me matriculava em escola, e eu vim de escola pública e sempre tive que buscar isso aí, né? Então, assim, uma virada assim, que me despertou, né? Minha mãe um dia chegou para mim, eu era um menino de poucos anos de idade, ela disse para mim, eu arrumei um curso de computação para você, né? No Cefet 2. Eu falei, mãe, mas eu não tenho nem como ir. Não, eu já consegui o dinheiro das passagens, né? Mas o que eu vou comer? Não, a assistência social me deu também o valor do lanche. O único cuidado é que você só pode pegar um ônibus para ir, um para voltar, e só pode lanchar até tal valor, né? E eu, menino, estava lá com 12, 13, 14 anos, fui fazer, naquela época ainda, eu não vou me lembrar o ano, eu sempre tenho um certo bloqueio nessa história de tanto tempo que aconteceu, mas assim, eu fui aprender programação de computador, né? E eu trabalhava numa transportadora como auxiliar de escritório e tal, que a minha mãe também arrumou um emprego para mim, ainda menor de idade, então tinha
por volta de 16 anos, esse curso foi por volta de 17, 18 anos. E aí, nessa transportadora, eu fui promovido para a área de tecnologia, né? Aqueles computadores IBM ainda, muito antigos. Minas Goiás Transporte, Jarbas, ali no anel rodoviário. Lembro. Próximo ao Shopping Del Rey. Minha primeira experiência profissional, menor de idade. Outros tempos, né? Assim, há muito tempo atrás. E aí eu estudei, me desenvolvi, né? Como formação, sou formado em Ciências Contábeis. Depois eu fiz pós-graduação em marketing. Depois eu me pós-graduei em Gestão de Negócios. Depois eu fui para fora do Brasil fazer uma especialização. Fiz um MBA na Fundação Dom Cabral. Depois eu fui para a Northwestern University em Chicago fazer uma outra especialização. Eu estou falando de muitos anos de trajetória, né? Passei por várias empresas multinacionais, empresas de tecnologia, empresas de prestação de serviço, indústria moveleira, e sempre na área mais ou menos, né, já comercial e direção, né? Sim. Sempre fui área comercial e sempre direção, até que em um momento da minha carreira eu fui voltando mais para a gestão mesmo. Então, fui me especializando em governança corporativa, em acordo de sócio, em implantação e reestruturação de empresas. E aí surgiu a oportunidade, lá em setembro de 2021, para esse novo desafio, que era conduzir o processo de reestruturação da Metalúrgica Amapá. Metalúrgica Amapá é uma empresa de 41 anos, né? Fez 41 anos agora em fevereiro. Hoje nós somos mais ou menos 983 colaboradores, então a gente estava falando de impacto, Woods. Se cada colaborador tiver um parente, né? Então nós estamos falando de 2.000 pessoas num universo de 35 mil pessoas. Olha o impacto direto que a empresa tem na cidade. São 983, a gente manda ônibus para 5 cidades, né? Empresa em franco crescimento. Temos representantes, dentre eles, né? Prestadores como JJ, que nos atende aqui na região de Minas Gerais, e escoamos nossos produtos para todo o Brasil e alguns países do mundo, né? Recente, agora, há pouco mais de um mês, um dos nossos clientes inaugurou um supermercado completamente montado nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala assim, é de Cláudio para o mundo, né? Assim, as soluções da Amapá, soluções de movimentação, organização, que são gôndola de supermercado, carrinho de supermercado, estruturas porta-pallets, móveis de aço, a gente produz lá em Cláudio com muito carinho. E, aliás, Cidade Carinho é o apelido de Cláudio, né? É uma cidade que tem essa terminologia, né? Uma cidade que todo mundo tem apelidos, né? Tinha até uma lista telefônica de apelidos, né? Que é uma curiosidade da cidade. E é isso. Então, a Amapá, empresa de 41 anos, e eu, Alfredo Lage, sou esta pessoa, né? Que fiz aqui as honrarias à minha mãe, que me deu essas duas opções, né? Ela dizia isso com muita clareza. Você tem duas oportunidades. Ou você estuda e tenta vencer, ou você estuda e tenta vencer. Não tem outra, né? Foi por aí, né? Eu costumo muito dizer isso também, assim, que pra gente, assim, como você, como eu, a gente que veio de baixo, que não veio de um berço de ouro, que começou lá do início, a gente vê hoje muitos jovens falando, não quero mais fazer faculdade, porque dá para ganhar dinheiro sem fazer faculdade, mas eu tiro, assim, por experiência própria. Fazer faculdade foi o que, de certa forma, me abriu portas para que eu pudesse chegar em lugares e pessoas que, se eu não tivesse feito faculdade, muito provavelmente eu não chegaria. E se eu chegasse, talvez não teria o conhecimento para me manter ou para manter aqueles relacionamentos ou até mesmo as próprias oportunidades que eu tive no decorrer da vida. Então, eu costumo dizer que para quem vem de baixo, universidade, os estudos de modo geral, né? É o que você tem maior chance de conseguir, né, chegar onde você almeja, né? Verdade. E o que não foi diferente, né? Na sua trajetória aí, os estudos... Pós-graduação, o quê? Umas 3 que você citou aí? Mais ou menos. Eu fiz 3 pós-graduação, um MBA, um pós-MBA. Eu não vou falar aqui dos cursos de formação gerencial e atualmente eu estou fazendo um curso de formação para conselheiros de empresa, Olha, né? só. Porque eu acho que estudar é isso, você não para nunca, né? Acho que o mundo mudou, né? Assim, a gente é da época que o e-mail foi inventado. Eu me lembro exatamente quando alguém falou, tem um negócio que chama e-mail, né? Imagina hoje, né? Imagina hoje, internet, mais ou menos 1998, me lembro de um amigo voltando dos Estados Unidos e falando assim, cara, tem um negócio lá, um tal de internet, alguma coisa assim, muito interessante, né?
E hoje a gente está falando de inteligência artificial. Olha aí, né? é outro nível, A gente né? está falando de... Então, assim, você tem que aprender e desaprender sempre. Sempre. Todos os dias estar aberto, né? Você falando de computação, né? Você chegou a programar? Sim, sim. Minha área de formação é desenvolvimento de sistemas. E eu Interessante. lembro que lá em 2012, quando eu terminei a faculdade, a gente aprendeu na época Delphi, deve conhecer Assembly. Sim. Né? Eu programava em COBOL. Ah, e COBOL, as pessoas olha vão aí. descobrir a minha idade aqui, né? O Basic também, né? Visual Basic, É. mas eu programava em COBOL, né? Que era E eu lembro que grande parte do que a gente aprendeu lá na universidade serviu de base, né? Lógico, para hoje. Mas as ferramentas hoje são outras. Hoje tem muito framework aí que facilita o desenvolvimento e tem a própria IA, né? Que chega com tudo. E eu penso que isso na minha época, se já tivesse IA, eu acho que tinha sido muito mais fácil fazer. Que antigamente, para você desenvolver qualquer código, primeiro você tinha que saber de lógica, depois você tinha que saber de matemática e você tinha que saber de outras coisas, porque senão você não conseguia desenvolver. Você codificava na unha, né? Você montava a lógica. Hoje não. Se você montar um prompt aqui, provavelmente o IA vai fazer muito melhor. Acabou. Né? E aí é o desafio, né? Como estar pronto para esse cenário. Né? É um cenário muito, muito disruptivo. Ao longo dessa jornada teve um monte de bobagem. Óculos 3D, metaverso, um monte de coisa que surgiu e não teve seu momento, teve a sua história, né? Mas, assim, para quem acompanha um pouco hoje, está muito diferente. O modo de fazer negócio, o modo de se relacionar com as pessoas, a forma com que as gerações veem isso, né? E aí tem um grande desafio. Eu comentei contigo, eu fui professor universitário por um pouco tempo no IETEC. Sim. Eu dava aula no curso de engenharia de vendas, a cadeira de planejamento e controle de vendas, né? E quando alguém me falou, queria que montasse uma cadeira de planejamento e controle de vendas, eu falei, mas eu vou falar o quê, né? Aí o cara disse assim, olha, é que é preciso ensinar para as pessoas que vender é ciência, é planejamento, é organização. Então, eu escrevi um material, uma aula toda falando disso, né, de planejamento e controle de vendas. Como usar o planejamento e o controle em seu favor. Né? E o interessante é que era lá naquela época, quando eu dava aula, você gastava, brincando, né? 200 horas preparando a aula e chegava na frente da turma, a primeira pergunta já te desmontava, né? Porque não tinha nada a ver com o que você tinha preparado. Hoje é muito mais rápido, né? Hoje as perguntas prático, elas são muito mais objetivas. Você está debatendo com alguém que está consultando uma base mundial de dados que tem que ter resposta a tempo e a hora. Mas aí reside também uma armadilha, né, que eu costumo sempre dizer. Se você não tem o conhecimento filosófico, se você não se aprofunda, você não consegue criticar. Você não consegue decidir se aquela informação é a informação adequada ou se aquilo é alguém que disse para você. Né? Não tem alma, né? Chegamos aí no mundo das chamadas fake news. Né? Sim, hoje, quantas pessoas consomem informações que para eles são verdade, os tiozão do WhatsApp, né? As tiazonas do WhatsApp, dentre elas as minhas tias, os meus tios, né, que divulgam informações que assumem como verdade, né, porque talvez não tenham ali a possibilidade de ter massa crítica, né, dizer, não, olha, isso não é assim. Essa é uma grande armadilha para essa geração. A máquina não tem sentimento, né, cara? Ela sempre vai te responder. Ela sempre vai te responder. E sempre vai te responder de acordo com as suas tendências de pergunta. Exato. O famoso algoritmo, né? Isso quer dizer que talvez, cada vez mais, você entre mais numa bolha. Porque ele quer te agradar, de certa forma. O ChatGPT mesmo, se você não cria um prompt ali falando, olha, me responda, sem querer me agradar o tempo todo, ele vai sempre te dar respostas ali que ele entende que você vai gostar, né? É verdade. Me permita uma colocação, cara. Você falou da dona Perina e família... Perina mesmo, né? Isso. Sua mamãe... E família, querendo ou não, família é a base. Família é a base. E a dona Perina, ela não tinha nenhum curso técnico. Não. Ela não tinha o conhecimento que o Alfredo tem hoje, mas a habilidade de orientar e instruir, ela tinha, cara. E quando eu falo de família, Alfredo, vou ser sincero para você, cara, isso mexe comigo. Porque, lembrando da minha mãe, falei recentemente aqui também, emociona a gente. Minha mamãe já foi já. Mas é um legado, se você for observar, eterniza. Fica aí, marca histórias dos seus filhos
E ela tem muito, acredita muito ainda a passar, pelo exemplo, né? Porque exemplo arrasta. E me fala um pouquinho, o que foi que ela impactou, Alfredo, né? Mais na sua vida. E aí eu vou te falar um pouquinho na área profissional, família e espiritual. Tá? Porque daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. Você já deve ter sabido mais ou menos qual que é a pergunta. Família é fenomenal, é fundamental para as nossas vidas, né? Para tornar esse cara que você se tornou hoje. Alfredo está aqui hoje, gente, para mim essa oportunidade ímpar, mas nós já quebramos um pau, né? Já demos porrada pra caramba. Me desculpa falar assim, mas você tem muito para oferecer que a dona Perine investiu em você, cara. Verdade. Fala mais um pouquinho dela. Então, minha mãe, assim, como eu disse, nós éramos 4 filhos, né? Eu sou o terceiro dessa jornada, né? Meu irmão mais velho, minha irmã e eu depois, né? E Robson, meu irmão mais novo. E minha mãe, como eu disse, assim, ela era analfabeta funcional, uma pessoa que veio da roça, não teve a oportunidade de estudar. E aí tinha que ajudar meu pai, né, no sustento de casa, então trabalhava, fazia faxina, trabalhava em um monte de lugar e tal. E ela, assim, ela nunca se posicionou como uma pessoa. Se alguém conversasse com ela, não sabia, não era por orgulho, era por sabedoria. Ela não se posicionava numa condição de vítima. Ela se posicionava assim: eu não tive oportunidade, mas meus filhos terão. Ponto final. Eu não tive oportunidade, mas o que eu posso fazer para modificar isso, eu faço. Então, ao jeito dela, ela sempre me inspirou. Né? Ela sabia de planejamento, né, conforme você falou. Me inspirou. E assim, é surpreendente. Assim, às vezes eu conto essa história para algumas pessoas, as pessoas falam, mas como que ela sabia de computador? Né? Computador era uma coisa... gente, nós estamos falando de década de 80. Sim. Né? Nós estamos falando de 1980 e bolinha. Sim. É o que nós estamos falando. Era visionária. Ela falou assim, não, é que nessa época ela fazia... morávamos aqui no bairro São João Batista, aqui em Belo Horizonte, né? Próximo da região da Pampulha, ali, o bairro São João Batista. E lá tinha um posto do INSS, que minha mãe foi lá e bateu na porta para ser faxineira e a conservadora contratou. Aquela época era Inamps, né? Era exatamente isso, era Inamps. E aí, assim, ela se relacionava lá no meio dos médicos, no meio dos peritos e tal, né? E era faxineira. E ela era muito benquista, né? Porque ela trabalhou por vários e vários anos. Então, a conservadora perdia o contrato, mas a minha mãe ficava, né? A conservadora perdia e minha mãe ficava. Então, ela falou assim, eu escutando as pessoas falar, tem um negócio de computador, né? Olha aí. E aí, eu sentei na frente da assistente social, que um governo brasileiro, né? O Brasil tem essa característica de assistência social, às vezes piora, às vezes melhora, sem qualquer questão política, né? Mas tinha dinheiro para formar as pessoas, que tem até hoje, né? Basta a pessoa querer também buscar, né, hoje. Sim. Eu também fiz minha primeira faculdade também, eu fiz a faculdade, peguei uma parte de crédito educativo, tem que pagar, e depois, né, hoje não preciso. Mas aí minha mãe fazia essa coisa. Mas parece que você falou um período, parece que ela conseguiu bolsa de estudo para você. Conseguiu. Porque antigamente tinha esse leque de bolsa de estudo. Conseguiu, né? Ela sentou na frente da assistência social. Não era bem assim? Era bem assim. Velho. E era uma luta, você tinha que se cadastrar e tal. Mas o que ela fazia? Ela nunca me obrigou. Sabe assim, ela nunca Isso falou, é importante. você vai. Ela sempre me convenceu, né? Olha, é importante. Isso, é assim, assim, assado. Mas ela nunca me obrigou. Mas ela sempre me convenceu dando exemplo. Então, eu sou muito grato à minha mãe, ao meu pai também, obviamente, um exemplo de pessoa. Mas minha mãe era uma mulher forte, ainda é uma mulher forte nesse sentido, né? Então, daí eu tirei o gosto por estudar e não parei nunca mais, né? E talvez tenha sido esse o diferencial, né? Escutar os ensinamentos, né? Ser honesto, ser íntegro, achar o seu caminho e não ter o que tem hoje aqui. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Quem sou eu para criticar qualquer geração, né? Sim. Mas assim, eu também tinha meus anseios, minhas vontades, né? Lógico. Eu falei, poxa, o colega tem um tênis assim, o outro não tem, né? O colega... E assim, o que eu descobri? Eu falei, eu vou ter que vencer por mim mesmo. E fui, e nunca... Eu também, vendo o exemplo da minha mãe, eu nunca me diminuí.
Então, o que acontece? Hoje né, a gente tem uma condição muito boa, eu estudei, eu sou executivo de uma grande empresa, eu passei por várias empresas, né? Mas eu nunca me diminuí, né? Eu posso ser igual a qualquer pessoa, tanto para cima, tanto com uma pessoa que tem posses ou tem mais conhecimento, quanto uma pessoa que tem menos posses, porque, afinal, somos todos iguais. Sim. Acho que é a essência. 2 filhos, né, Alfredo? Essa é a essência. Você hoje tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 meninas, 2 filhas. Olha aí que maravilha. Gabriela está formando em engenharia ano que vem, engenharia de produção, que também é meu orgulho, é menina estudiosa, já morou fora do Brasil, fala 3 línguas, fala espanhol, fala fluente, fala inglês fluente, português e um pouquinho de francês. É muito estudiosa, está formando ano que vem. Então, um pouquinho da dona Perina que você pegou está passando para eles. Gabriela, em escola, só me dá orgulho. Que bom. Eu sei que a língua do Hudson está coçando aqui, mas deixa eu só fazer mais uma pergunta para ele. Não, pode ficar à vontade. O negócio aqui tá pegando fogo, E gente. falando de filho, para não... Eu tô querendo falar da Amapá, mas eu vou Para deixar ser você falar. equânime, eu não posso deixar de falar que É eu isso também aí. uma filha, Alice, que faz amanhã 1 ano e 4 meses. Olha a aí. pequena Alice. Olha só. Ele fez questão de mencionar os 4 meses, é isso aí. 1 ano e 4 meses amanhã. A Bíblia vai dizer, Alfredo, que os filhos, eles são herança do Senhor, cara. E falando um pouquinho de filho, eu não sei se você chegou a ver, o meu mais velho, você conhece os meus filhos. Sim. O meu mais velho, há 2 semanas, cara, é uma alegria que eu vou te falar, imensurável. Você deve ter passado isso aí com a Gabriela. Ele foi habilitado, passou pela primeira vez. Primeiro teste que ele fez de carteira de CNH, foi lá e conseguiu tirar. Enche a gente, né, cara? Muito, muito. É aí o desejo, você quer fazer um tanto de coisa para os filhos, acaba que aquela preocupação de... Enquanto era pequenininho, Hudson, daqui a pouco você vai ver isso aí, Hudson. Falta Hudson pouco, ainda hein? não... Falta pouco. Hudson ainda não tem não, mas daqui a pouco, aquela preocupação, enquanto era pequeno, ela triplica, no meu caso, triplica. Porque eu tenho 3, no seu caso, duplicou. Verdade. Depois de velho, a dona Perina com certeza se preocupa com o Alfredo hoje. Com toda certeza. E aí, para falar nisso, meu irmão, eu lembro uma situação, nós estávamos indo num cliente e você dentro do carro bateu na minha perna. Jarbinha, ora para mim porque eu estou passando por um processo de saúde e eu acredito que as coisas podem mudar pela fé. E aí, cara? O que aconteceu? Verdade, lembro dessa história. Poxa, já tem tempo isso, hein? Tem muitos anos. Eu fui diagnosticado uma doença autoimune, Olha aí. uma variação da doença do Crohn, uma inflamação do intestino delgado muito sutil, que demorou-se para ser identificada, né? Assim, depois que ela foi identificada, eu não tenho sintoma clássico de doença de Crohn, né? Eu tenho uma inflamação no intestino delgado que eu preciso tratar com imunossupressor. E naquela vez que eu te encontrei, eu estava testando uma medicação, que era um tratamento biológico, né? Era um tratamento experimental, que estava começando a ser usado, que eu uso até hoje, né? Que graças a Deus ele estabilizou a doença e me deixou ter uma qualidade de vida Que maravilha. igual, né? E quando encontrei com você, me lembro de ter dito, cara, vou ter que fazer uma medicação assim, Foi. um negócio novo, a gente não sabe qual que é, o que tem de contraindicação, é um protocolo muito rígido e tal. E graças a Deus deu certo. Que maravilha. Que Deus ouviu aí as suas preces, né? E de outros grandes amigos como você, sim. né? Para que desse certo. E hoje está aí. E eu tento passar a mensagem para frente para pessoas que passam por isso, até numa condição muito pior do que a minha, que tem saída, né? Que qualquer coisa tem saída, tem que buscar. Que bacana. E já tem mais ou menos quantos anos isso? Há muitos anos. Tem que Uns 10? tem uns 10 anos. Uns 10 anos. Então, Tem uns realmente, e É hoje isso você aí. está aqui ó, com a Tem uns gente, 10 está bem. Cara, não, e assim, me permita, Alfredo, o nosso dia a dia como vendas, ele é bem intenso. Daqui a pouco eu queria até, o Hudson tem algumas perguntas para te fazer aí, cara, desse segmento, o que o CEO faz, né? Mas eu gosto muito esse bate-bola aqui de família, de fé, apesar de que o nosso podcast aqui, ele trata de visão, mas visão com propósito. E hoje eu vejo você, cara, renovado, em relação àquele estágio que eu tive com você, até mesmo para falar um pouco de humanidade, cara. Eu vejo, Alfredo, aquela pergunta que vocês lançaram lá no grupo,
E lá tem algo que faz menção acerca de visão para o futuro. Minha resposta foi o seguinte: a Amapá hoje, ela tá onde tá, cara, eu tenho certeza que você pensa isso também. É pela humanidade. Nós falamos aqui um pouco sobre máquina. A máquina, ela não tem sentimento. A máquina, ela processa. Cara, mas quando se fala de sentimento, eu vejo ali isso, você transmite isso pro pessoal. Lógico, pelo fato de você ser o CEO, você, indiretamente, me corrija se eu estiver errado, você é os olhos dos donos, cara. Sim ou não? Sim. Então, querendo ou não, ele tem que passar isso tudo que os 4 sócios têm para uma equipe de vendas a nível Brasil, por que não dizer mundo. Essa humanidade, cara, que os caras passam para você, eu vejo isso fluindo ali. Essa parte da humanidade, ela é fundamental, Hudson. Tá? E a Amapá tem disso muito, cara. Essa tendência da humanidade, sentimento, é aquele pessoal, cara, o Alfredo faz isso, que senta do lado, eu sei que às vezes não tem muito tempo para estar dando aquele bate-bola com a turma, para mim hoje está sendo, né, uma importância tão grande, mas enfim, essa humanidade que a Amapá tem, cara, eu fico encabulado, porque acaba emanando algo espiritual, querendo ou não, tem algo espiritual. Porque quando Cristo veio aqui, Alfredo, na Terra, cara, ele pregou foi isso aí, humanidade. Por diversas vezes, Jesus Cristo ele se deparou com pessoas que estavam assim, sem nenhuma oportunidade, à margem da sociedade. E me lembra um texto bíblico, Alfredo, que a Bíblia vai falar que tinha um cara por nome de Bartimeu. Né? Bar era porque ele era filho de Timeu. Enfim, e ele começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus caminhando, alguém vai falar para aquele cego: para, porque você está incomodando ele. E aí o que Jesus Cristo veio pregar, cara? A humanidade. E humanidade é justamente você sentir a dor do seu próximo. É você incorporar, se colocar no lugar do seu próximo. Eu vejo que a Amapá, juntamente aqui com Alfredo Lage, tem disso muito, cara. Me fala um pouquinho dessa coisa espirituosa aí que você, junto com a Amapá, transmite para a turma. O que eu acredito, Jabs? Eu acredito no fazer acontecer. E fazer acontecer, Hudson, é o seguinte: é entregar resultado sempre de maneira ética, apesar das adversidades, vírgula, e com as pessoas, né? Porque é muito simples. Quando eu era comercial e vendedor, eu sabia que eu tinha 2 braços e um cérebro, né? E eu tinha que entregar o meu resultado. Era eu contra mim mesmo, ou eu a favor. A partir do momento que você vai para a liderança, é o fazer, né? Porque falar é fácil, fazer às vezes também é fácil. O difícil é fazer com que as pessoas façam. E na Amapá, qual é o ambiente? Eu imagino que muitas empresas do Brasil, acredito que a maioria, com toda certeza, são caras lá na Amapá, 4 caras, que arrancaram um negócio do chão, que começaram do nada, né? Que apostaram que poderiam transformar a vida dele e de pessoas modificando o aço, conformando o aço, né? Então eles fizeram isso e fizeram isso com muito amor, que são os valores que eles têm. Então a empresa não é só o CNPJ, o CNPJ é uma configuração fiscal e contábil, mas por trás desse CNPJ tem o cara da portaria, tem o cara da prensa, tem o cara do robô de solda, tem o cara do comercial, e todos eles são parte de uma engrenagem, que assim tem que ser tratados e respeitados. E se essa engrenagem às vezes não está muito azeitada, a coisa não funciona bem. Então eu falo com clareza, no caso da Amapá, são 4 sócios muito diferentes, né? Cada um no seu perfil, mas que têm valores que são comuns. Ética, amor pelos negócios, as pessoas acima de tudo, né? Respeito ao meio ambiente, respeito à ecologia, que faz com que todos que trabalham lá sigam esses valores, né? Então, o ser humano ele tem que estar acima de qualquer coisa. Para eles, não é só fazer negócio, porque se fosse só criar riqueza pela riqueza, nesse estágio, você concorda, Jardim? Era só fazer um valuation da empresa, colocar no mercado, porque tem gente demais para comprar, né? Poderia ser vendida a um valor substancioso, eles poderiam viver
com algumas gerações da família deles, mas eles estão lá, eles querem que a empresa cresça, eles querem que as pessoas sejam valorizadas. E aqui ninguém está falando de empresa boazinha, não. Nós estamos falando de uma empresa correta, uma empresa justa, uma empresa ética, uma empresa íntegra, Sim. uma empresa que respeita as leis do país, uma empresa que respeita os colaboradores, né? Que entende que eles são parte de uma jornada, né? Que eles são parte da jornada. Então, na Mapá, eu tenho a clareza para dizer isso, né? E eu estou no estágio da minha vida agora que eu só aceito desafios que eu concordo. Quando a gente começa a trajetória da gente, não. Você pode... Me lembro de um amigo que trabalhou na Philip Morris, uma empresa de cigarro, um grande amigo, Denilson, se ele ouvir esse... Talvez ele nem saiba disso que eu vou falar. Nós fizemos pós-graduação em marketing junto. O Denilson era um executivo da Philip Morris, vendia cigarro, né? E um dia ele teve uma filha. E ele pediu demissão. Ele era o cara no Brasil, ele era um cara importantíssimo, alto salário. E ele falou assim: a partir de agora, chegou o meu limite, eu não consigo mais vender esse produto que é cigarro, né? Que era cigarro e tal. Eu não sei se eu poderia falar Philip Morris, falei aqui, né? É o nome de uma empresa e não sei se poderia, mas enfim, veio à tona, né? E ele deixou de trabalhar, por quê? Porque ele não tinha mais propósito. Ele falou, cara, não trabalho mais nessa empresa porque não é nada contra. Quem quiser tem o livre-arbítrio, mas para mim não dá mais. Então, eu estou num estágio na minha vida que eu só trabalho, eu só presto o meu serviço, eu só empresto o meu conhecimento para causas que eu acredito. E lá na Mapá é uma causa que eu acredito, porque lá a nossa visão é de tentar transformar o mundo. É uma visão de ajudar os empreendedores, né? Então, está na visão da Mapá fazer isso. Ajudar a construir um Brasil melhor, apoiando os empreendedores de todo porte. Sim. Então, olha que missão linda, né? Tremendo. É uma missão muito bonita, uma visão bonita, ser reconhecido como uma empresa... Bem de sonhos, né? Do empreendedor. E o empreendedor de todo porte. Aquela senhora que poderia ser a minha mãe, Dona Perina, abrindo um comércio, precisar de uma gôndola, como poderia ser um grande conglomerado empresarial, que precisa de um porta-pallet, uma estrutura. Então, é propósito, né? É ter a visão lá na frente. E, para isso, a empresa... ela precisa de uma coisa, ela precisa gerar riqueza, ela precisa ser lucrativa, porque se não for, ela perde o seu princípio básico. Não é possível fazer qualquer caridade, qualquer coisa sem receita, sem riqueza, né? Isso aí só existe no mundo da ideologia que nós aqui não vamos entrar, né? Então é preciso conjugar esses mundos, a realidade dos fatos é essa. E me fala uma coisa, Alfredo, falando sobre equipe, né? Você falou aí muito sobre time, Eu gostaria de entender um pouquinho como você consegue deixar a equipe, o seu time motivado, mesmo em momentos difíceis, porque todo negócio, né, tem ali suas sazonalidades, a gente sabe, tem questões da economia do país, tem uma série de questões, tem as taxas do Donald Trump, né? E o que você acredita, né? Quais princípios, né? Ou como você consegue manter, né, a sua equipe motivada mesmo em cenários assim de incerteza? Eu acredito que com essa resposta você vai nos ajudar a ter com a sua experiência, né, a ter uma noção sobre liderança de time, que eu acredito também que é muito importante, né, nesse momento. Eu volto àquela frase, né? Assim, falar sempre fácil, né? Fazer, às vezes, também é fácil. O desafio real é fazer. Fazer é você realizar pela mão do outro, né? É você liderar por um objetivo. Para se manter qualquer time motivado, é preciso primeiro ter clareza, né? Porque nem todo mundo vai gostar de trabalhar neste ou naquele lugar. Nem todo mundo vai se sentir bem. Isso independe, porque é da característica de cada pessoa. Mas os que lá estão precisam saber onde estão, precisam saber por que estão lá, precisam saber o que a empresa espera deles e eles precisam ter a clareza de dizer o que esperam também da empresa, né? O que a gente procura fazer, né? Assim, desde que eu cheguei na Mapá, a gente não pode achar que sabe. Então, a gente precisa perguntar. Como nós temos 980 e poucos colaboradores, a gente faz pesquisa de satisfação, e contrata essa pesquisa externa, para que a pesquisa seja não identificada e a pessoa possa
se manifestar. Sim. A gente tira muito insight disso. Já apesar de se lembrar, uma das primeiras coisas que eu modifiquei na Amapá, meu primeiro foco, eu falei assim, esse refeitório aqui está muito ruim. Sim. Né? Esse refeitório está muito ruim. Vamos investir um dinheiro, vamos reformar. Por quê? Nós estamos num ambiente fabril, a pessoa chega lá, trabalha, tem que ter... E aí eu estou falando da estrutura e não da comida, porque sempre foi uma comida caseira, excelente. muito boa, sempre excelente. Mas a estrutura estava ruim. Né? E a empresa crescendo muito, era 600 colaboradores, tem quase 1.000, era preciso. Então foi a primeira coisa. Em respeito a um questionamento que eu fiz, as pessoas falaram, a comida é boa, mas o refeitório é ruim. Né? Aí a gente atuou em cima. Tinha uma outra coisa também, como era uma fábrica antiga e ela foi construída por algum tempo, você tinha banheiros que não eram muito adequados, né? Questão da dignidade humana. E os sócios falaram, resolva isso. Os nossos colaboradores estão insatisfeitos. Hoje, a gente acabou de inaugurar o último agora, Jabas deve ter recente na fábrica. Eu digo para você, lá em Cláudio não tem uma fábrica que tem melhores banheiros industriais. Não tem mesmo. Porque nós fizemos assim, eu falei, eu quero fazer um banheiro como se eu estivesse fazendo para a minha casa. Eu estou falando de bobagem, eu estou falando de pequenas coisas, eu estou falando assim, é o respeito àquelas pessoas que estão lá, dando o seu dia a dia. É a humanidade, né, Alfredo? Por aquela questão. E aí, assim, liderar é isso, é ter clareza, é fazer com que a pessoa expresse, né, o que ela quer, e a empresa também precisa ter clareza. Ela precisa dizer, Jarbas, na área comercial, eu preciso que você entregue resultado. É isso aí. Ô, fulano, na área produtiva, qualquer que seja, você tem os seus indicadores que eu preciso medir. E aí, se não estiver caminhando bem, é preciso também ter sinceridade. Olha, não está caminhando bem, por isso. E a empresa tem que fazer sua cota à parte. Treinar, nivelar expectativas, trazer. Porque demitir alguém é a coisa mais fácil que tem. Né? É a coisa mais fácil. Mas talvez seja a coisa mais difícil. Né? É fácil, mas é a coisa mais difícil. É óbvio, gente, que com tanto tempo de carreira que eu tenho, eu já demiti muitas pessoas, né? Mas muitas mesmo, centenas, talvez milhares de pessoas. E é sempre um momento doloroso. Eu sempre que faço isso me pergunto se eu não poderia ter feito diferente, se eu não poderia ter feito algo diferente, se eu não poderia ter resgatado aquele profissional. E olha que algumas das pessoas que eu demiti me são gratas, porque descobriram que precisava dar um jeito na vida e outros serviu como despertamento, né, para outros caminhos e conseguiram falar, cara, ainda bem que isso aconteceu, porque eu estava ali no ostracismo estagnado, aquela sacudida que você me deu. E às vezes não existe. Eu vi até uma vez um empresário falando para mim, uma das várias reuniões que a gente sempre tem com empresários, ele falando o seguinte, que às vezes não existe pessoa errada, né? Existe pessoa que está alocada no lugar errado. Porque às vezes aquele lugar ali para ela não está fluindo bem, ou aquela função. É verdade. E aí, às vezes, o líder consegue identificar isso, tem que tirar a pessoa, então mudar, né, de lugar, e pode melhorar os resultados dessa pessoa. É verdade. Agora eu quero um conselho seu, né? Se você pudesse dar um conselho para quem quer seguir aí esse caminho que você seguiu até se tornar CEO de uma grande empresa, que conselho você daria para um jovem empresário, alguém que está formando agora e quer galgar esse espaço do futuro? Que conselho você daria? Para que uma pessoa desempenhe bem uma função de CEO, e eu acho que eu ainda vou desempenhar bem essa função, e por isso que eu acho que eu estou sempre em construção, eu acho que ela precisa ter, primeiro, uma visão do todo. Né? A segunda coisa que a pessoa precisa ter é distanciamento. Um distanciamento em algum momento. Porque toda vez que a gente pode chamar isso de visão de helicóptero, né? Toda vez que você está imerso no problema, você não consegue gerar alternativas. Né? Você precisa se retirar. E eu costumo falar algumas coisas assim, existem algumas filosofias que o pessoal denomina filosofia de boteco. Né? Eu tenho filosofia o seguinte, tudo é muita coisa e todo mundo é muita gente. Né? Outra filosofia que eu tenho também assim, um ponto de vista é sempre uma vista através de um ponto. Então, se eu estou olhando através de um ponto, eu tenho uma visão do ponto que você está olhando, é outra. É preciso conciliar esses pontos de vista. Eu estou falando de questões empresariais. Dou um exemplo empresarial.
o que é melhor? Aumentar a minha participação de mercado ou manter a minha lucratividade? A resposta é sempre depende. Não tem uma resposta O que é certa. melhor? Eu avançar num novo mercado, em novos clientes, ou consolidar a minha base de clientes existentes? Depende. Né? Tudo depende. Então, é preciso pensamento crítico. Não existe propósito sem esforço. Né? Se você quer viver o propósito, você tem que se esforçar. Então, tem que estudar, né? Tem que buscar informações. Hoje, informação é a tempo e a hora. Qualquer um de nós aqui pode entrar em qualquer site, e você terá informações de qualidade, desde que você tenha o conhecimento filosófico e saiba diferenciar uma informação de qualidade de uma informação de não qualidade. Então, é preciso estudar, porque senão você vai pegar caminhos que não são muito bons. E trabalhar, né? Batalhar, resiliência, cuidar da pessoa, né? Assim, a gente não pode ser ignorante, tem que desenvolver a fé, tem que desenvolver o espírito, tem que desenvolver a bondade, tem que saber que quanto, como já diria o tio Ben, né, do Homem-Aranha, quanto maior a sua responsabilidade, seus poderes, né, maior a sua responsabilidade. Então, se eu errar, eu estarei prejudicando 983 famílias, mais as famílias de 4 sócios. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. E para isso é preciso cautela, é preciso arrojo, é preciso visão de longo prazo. A gente falou aqui de visão com propósito. Eu faço sempre a pergunta: será que lá em 2030 os produtos que nós temos vão existir? E será que vão ser comercializados da forma que são hoje? Eu já ia lhe perguntar, já emendando já nisso aí, qual a sua visão para a empresa daqui a 10 anos? Onde você quer? Que loucura, hein? A gente, na Amapá, nós implantamos um planejamento estratégico desde que eu cheguei, que ele tem uma visão de longo prazo. Sim. Essa visão, ela está chegando em 2030. Essa visão ela vai sendo empurrada, ela está chegando em 2030. A gente tem o que a gente quer ser lá em 2030, quanto a gente quer faturar, que tamanho que a gente quer ter. Só que, para chegar em 2030, eu tenho que passar por 2025, que é o ano que estamos. E a gente costuma brincar o seguinte: nós encerramos o ciclo de planejamento estratégico em dezembro de 2024 e nós abrimos agora para o próximo ano. Você deve ter recebido um questionário para responder. Eu trabalhei ele hoje. A gente está consultando, né, os nossos representantes, nossa área comercial, bem prático, interna e externa. A gente está consultando todo mundo para fazer aquele ciclo de planejamento mesmo, né? E o mundo mudou. Qualquer coisa que você tenha definido no nosso negócio muda rápido, que tem muito impacto de custo, de tarifa, de importação, de exportação, tudo que nós definimos em dezembro está questionado hoje. Né? Então, a visão nossa, nós temos uma visão muito clara de onde queremos chegar, do tamanho da nossa empresa, do porte, mas tem um segredinho aí. Para chegar lá, a gente olha para quê? Para a nossa ideologia, para a nossa visão, para a nossa missão, para os nossos valores e para a nossa proposta de valor. É ela que nos orienta. Toda hora que a gente muda de rota, a gente fala assim: foi isso que o sócio idealizou? Né? É aqui que ele queria chegar? Ele pensaria desta forma? É isso que ele quer mostrar para a sociedade? Então, a gente tenta não desviar disso aí. Né? E fazer as escolhas e renúncias que precisam serem feitas. Né? Sim. Você tem mais uma pergunta? Já estamos caminhando para o final. Sim, cara. Eu penso o seguinte. Eu queria até trabalhar um pouquinho aí essa sensação de vendas. Né? Porque vendas, Alfredo, eu já estou nesse mercado aí. É a segunda empresa que nós trabalhamos juntos. Né? Estou pensando que nós vamos ter que trazer o Alfredo aqui. De novo, tem assunto. Porque, a gente tem que falar de marketing, mais de vendas. Cara, eu tive uma experiência, você falou resiliência. Tivemos uma experiência, eu não vou falar o nome da empresa não, mas, enfim, na outra empresa que nós trabalhamos, onde que aquilo ali me deu foi um upgrade para mim. Alfredo, como administrador, que é como executivo, ele chegou e, tipo assim, deu porrada. E aí, meu irmão, o que você vai fazer? Vendedor. Qual que vai ser a sua atitude diante deste caos? E o circo começou a pegar
quase começou a pegar fogo. Eu vou falar só o primeiro nome, porque tem Rafael demais. Você lembra desse episódio? Depois eu te falo por detrás dos bastidores. O que acontece é o seguinte, eu como administrador, como gestor, tem uma coisa, eu não sou bonzinho. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou bonzinho, porque eu não sou, né? Eu tenho que entregar o resultado. Agora, se a pessoa falar que eu sou injusto, aí temos um problema, né? Mas o interessante é que naquela situação, você estava ali na expectação, aquilo ali foi fenomenal. Eu e o Rafael, quase que a gente sai, porque alguém chegou a pensar, falou, esses caras não saem no tapa. Mas eu tava na miudinha. E aí, termina aquela reunião, o Alfredo falou comigo, é isso aí, Jarbinha. Ou seja, Alfredo, na área comercial, a gente não tem um croquis pronto, cara. Não tem. É justamente você precisa se reinventar diariamente, por que não dizer diuturnamente? Porque às vezes à noite você está ali com a cabeça no travesseiro e você está sonhando com negócios. Enfim, esse caos que às vezes acontece na vida do vendedor, tá? Tô falando do vendedor. Ele é preciso, cara, porque ele é pedagogo. Ele te tira da zona de conforto. E por diversas vezes, me permita, viu, cara? Hoje também na Amapá, eu vi isso acontecendo com você. Não somente comigo, mas em outras situações. Essa ação pedagógica diante da porrada, porque a Amapá não é uma instituição filantrópica, não é uma filantropia. É justamente, ela gera negócios, cara. E precisa se virar. Então, essa retirada da zona de conforto, às vezes essa pancada, ela impulsiona a gente para frente. O que você tem a dizer para o cara que está aí começando na vida comercial também, o vendedor? Olha, eu acho que eu costumo dizer que em todo lugar, apesar de toda a formação, eu sou vendedor. Sim. Isso é minha carreira. Tá na alma. Na área comercial. E a área comercial, aqui me permitam, sem nenhuma ressalva, não é lugar para gente fraco. Não. Né? É um lugar para gente que é resiliente, a gente que vai estar ali, porque o não você já tem. Você sai tendo um não. E para ser vendedor não dá para ser muito sensível. Não é? O não você já tem. A diversidade você tem. Concorrente surge todo dia. Então é preciso se desafiar. E é uma classe a qual eu me incluo e faço aqui a minha reverência de gente corajosa, né? De gente que não quer ter limitação, de gente que quer ganhar, né? A pessoa... e aí nenhuma crítica, né? Tem gente que vai trabalhar ali atrás de uma mesa de 8 às 18 e vai ter aquele vendedor que vai trabalhar 24 horas tentando fechar um negócio. É isso aí. E tem gente que tenta ir para uma área e para outra e nem sempre tem aptidão, ou tem o treinamento, ou tem as habilidades, competências para aquela função. E a área de venda, sim, é uma área de pressão orientada para negócio. Não vamos confundir pressão com desrespeito. Né? O ser humano tem que ser respeitado sempre. Sim. Né? Ele tem que ter a possibilidade de colocar o seu ponto de vista. Agora, em alguns momentos, é necessário fazer com que as pessoas reflitam a realidade. Né? Porque, no final das contas, eu sempre digo que a vingança de nós vendedores é uma só, o pedido. É isso aí. Não existe outra. É o pedido. É isso aí. Sem ele, nada aconteceu. Eu costumo falar que pedido bom é aquele que entra. E outra coisa também, eu acredito que é o seu ponto de vista. Sei que o nosso tempo já está... Mas tem prosa demais aqui. E você concorda com essa frase? Eu até ouvi de alguém que não tinha nada a ver com vendas. Que o meu pedido, ou melhor dizendo, a minha venda, ela só termina na hora que ele me passa o próximo pedido. Verdade. Não é bem assim? É verdade. É agressivo, não é, velho? Nós que trabalhamos em ciclos, né, de vendas, Sim. é necessário. Isso tem uma beleza nessa frase, que é o seguinte: não é só vender e sair correndo, é fazer com que aquilo que você prometeu seja cumprido, que credencie você a ter novas oportunidades e assim por diante. Então, é por aí mesmo. Acho que a gente tem que estar sempre cuidando do nosso principal ativo, dos dois, na verdade, né? Eu acho que quem está na área comercial tem dois grandes ativos, Hudson. O seu tempo, né? E o seu cliente. É isso. E uma coisa, Alfredo, que impulsiona a gente como vendedor.
eu acho que até você mesmo, é a expectativa do próximo dia. O que o próximo dia vai gerar pra gente, cara? Verdade. E aí você se apega a um tanto de coisa. Eu, por exemplo, eu bato o joelho no chão, eu oro. Porque a cobrança, ela não para. E, justamente, eu sou um cara que já estou há muito tempo já no mercado. Legal. Mas pra mim, Alfredo, sinceridade, parece que eu entrei ontem, cara. Porque não tem, volto a te falar, não tem um croquis pronto. Correto? Correto. Não tem. Né? Então eu quero aproveitar aqui já para caminhar para o final, que nosso tempo voou, né? Pena, Impressionante. hein? Impressionante. Vamos combinar já com ele de voltar uma próxima vez, né? Que aí É um a gente prazer, vai pessoal. aprofundar mais falando de marketing, de vendas. Aproveita Vi que e puxa um pouquinho do marketing, senhor. Vi que você tem uma pós aí em marketing. Não, mas o tempo já até passou um pouquinho. E eu quero que você deixe aí, Alfredo, uma mensagem, né, para nossa audiência, que aqui são vários empreendedores, né, que estão vendo aqui esse nosso podcast. E eu acredito que uma pessoa como você tem muito a agregar, tanto por isso que a gente vai chamar ele de novo, né, Jarbas? Opa. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para esses empreendedores que estão iniciando, né, que estão passando ali pelas dificuldades de às vezes depender muito, né, da venda do dia, não tem caixa, não tem um dinheiro ali para manter a empresa quando o negócio não flui, né? Queria que você deixasse uma mensagem final aí para essas pessoas, para esses empreendedores. Tem um filósofo, Sêneca, ele falava uma frase que é: se você não sabe a que porto se destina, nenhum vento lhe será favorável. Essa frase está dizendo o seguinte: se você acorda e não sabe para onde você vai, tanto faz, né? Você não vai a lugar nenhum. E eu trago também aí um pouquinho lá do Sun Tzu, né? 5.000 anos antes de Cristo, que falava: se você se você se conhece e conhece todos os seus inimigos, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas, né? Inimigo, entenda, concorrente, cliente. Sim. Se você se conhece, mas não conhece seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece, não sabe o que você vende, não sabe qual é a sua fortaleza, o que você faz de bom, e não conhece seu inimigo, que é seu concorrente, cara, você está no lugar errado, né? Então, reoriente. É isso aí. Saiba quem é você, saiba que mercado você está, onde você pretende chegar, o que você tem de positivo, de fortaleza, e o que você tem de oportunidade de melhoria e de fraqueza. Faça a sua SWOT interior e faça a SWOT do seu negócio. Fala assim: eu estou aqui, quero chegar aqui. Planejamento não é bobagem, serve para uma empresa de uma pessoa e para um conglomerado de muitas pessoas. O planejamento ele antecede a visão, ele te mostra onde você quer chegar e ele permite correções de rota. Para ilustrar melhor, se eu estou construindo uma casa, enquanto eu estou na fase de projeto, eu posso mudar à vontade. Depois que eu começo a subir as paredes, mudar custa caro. Então, planeje. Olha aí. Planeje. É isso. Para fechar com chave de ouro. Bom demais. Que bacana. Quero te agradecer muito, viu, por Eu que esse momento com a agradeço, foi gente. uma honra estar aqui, pessoal. Uma honra. Uma honra ter você conosco aqui. É isso aí. É isso aí, gente. Visão com propósito. Um exemplo ímpar. Aproveita e suga, porque vai ter outras oportunidades. Obrigado, meu filho. Obrigado. Foi um Deus te prazer. abençoe. Muito obrigado, pessoal. E agora, só deixar um recado aqui, você pode assistir e ouvir o nosso podcast também no Spotify, tá? Então, se você está acompanhando a gente pelo YouTube e de repente quer ouvir no seu carro o podcast, pode acessar lá Visão com Propósito Podcast no Spotify, que nós estamos lá também em todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.